Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será o verdadeiro cristão. Muitas pessoas se dizem cristão, mas infelizmente não vivem os princípios de Cristo, não vivem a vida cristã. Hoje nós vamos nos aprofundarmos mais aqui e conhecer o verdadeiro cristão. Amém? Amados, a Bíblia nos diz que nós temos livre-arbítrio, escolha em tudo em nossa vida. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Jesus não obriga ninguém a seguir a Ele. Jesus não teve nenhuma religião, Ele não foi religioso. Ele veio pregar as boas novas e veio salvar a humanidade. Ele fez sinais, prodígios, maravilhas, morreu por cada um de nós, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai e disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é renunciar a tudo, assim como os seus 12 discípulos, e seguir a Ele. E depois ali no dia de Pentecostes, mais de 3.000 almas eles se converteram e passaram a seguir a Jesus. Então, ser cristão é isso aí, é seguir a Jesus com livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas todos precisam saber que não há outro caminho que conduz à salvação a não ser por Ele. Não há outro caminho, amados. As pessoas procuram outros deuses, procuram religiões, mas Jesus ele é bem claro em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro mediador entre o homem e Deus. Jesus é o único mediador, é o único que leva à salvação. Jesus ele é o caminho. João 14,6. Você está com problemas? Você está confuso? Você está perdido? Jesus é o caminho para resolver seus problemas, de tirar você da confusão e te colocar no caminho se você está perdido. Amado, o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietação. Jó 14,1 fala isso. Ele vive um breve tempo e cheio de inquietação. Mas quem é nascido de novo, uma nova criatura em Cristo, ele vive eternamente. Essas palavras ditas milhares de anos atrás expressam o sentimento de muitos que vivem hoje em dia. Agora, contudo, há uma saída. Jesus Cristo, ele é a única saída. Ele é o único caminho. Amém? Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem falou isso foi Jesus, não foi? Às vezes a pessoa fala: foi o homem que escreveu a Bíblia e tal, mas foram homens escolhidos por Deus para escrever. Mas Jesus falou para os seus discípulos. Ali falou para João, lá em João 14,6. Chegou para o seu discípulo e falou para o seu discípulo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se quiser ir até Deus, até o meu Pai, tem que ser através de mim. Amado, para tudo que é verdadeiramente bom, tanto nesta vida como na vida vindoura, Jesus Cristo ele é o caminho. Para tudo que é bom. Seguir a Jesus como caminho significa mais do que só louvá-lo como nosso lar. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o comando? Existem muitas pessoas que falam que tem Deus no coração, que vive com Deus, mas não faz o que Ele manda. Lucas 6,47 é bem claro. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Não viveu os princípios. É tudo em vão. É como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está todo em decomposição. É assim que Jesus vê.
Por que me chamais Senhor, Senhor? Não fazes o que eu mando. Lá em João 8,31 fala: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Só se vivermos as palavras dos princípios de Jesus que somos cristãos, ou seremos cristãos. A vida e o ensinamento de Jesus, amados, são encontrados nos primeiros 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho. Ali aquelas pessoas se escreveram, esses 3 aí, Marcos, Lucas, João, Mateus, e as pessoas conviveram com Jesus. Marcos e Lucas não foram discípulos, mas acompanharam. E foram escolhidos para escrever, porque eles conviveram. Outros livros do Novo Testamento são também ensinamentos de Jesus, pois ele revelou pelo Espírito Santo, através de homens como Pedro e Paulo. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 14:37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo. Se a pessoa se diz profeta de Deus, ele recebe revelação de Deus. Ele é homem espiritual, assim como no Velho Testamento, dos grandes profetas. Assim também é no Novo. Seguir Jesus como caminho, portanto, exige um estudo cuidadoso do Novo Testamento e um esforço determinado para viver com ele e como ele ordena. Tem que viver os princípios de Jesus. Jesus, o caminho para uma vida melhor. Ele é o caminho para tudo, tudo de bom. Jesus declarou o propósito de sua vinda à terra com as seguintes palavras, lá em João 10:10. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Ele fala: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e tenha em abundância. O ladrão, aquele que está falando, Satanás. Essa é a função de Satanás e de outros deuses. Quem adora outros deuses, esses outros deuses vêm senão para matar, roubar e destruir. Jesus providencia esta vida melhor, oferecendo a solução para os problemas que tornam a vida difícil. A vida está difícil, amado. Pai, Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Culpa, insatisfação, medo, isso aí faz parte da vida, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós também iremos vencer com ele na direção. Ele não promete riqueza ou luxo, mas nos conforta com a mensagem de um Pai amoroso no céu, que cuida de seus filhos e que proverá as coisas que eles verdadeiramente necessitam. Jesus não prometeu nenhuma riqueza para nós, não. Mas ele suprirá todas as necessidades. Ele falou que nunca viu uma pessoa dele, o filho dele, mendigar o pão. Nunca viu um justo mendigar o pão. Portanto, não vos inquietais, dizendo: que comeremos? Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:31-33. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o dia como vai comer, não se preocupe com as aflições que está passando. O Senhor está na direção da sua vida. Ele suprirá todas as necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o nosso pensamento. Amém? As pessoas mais felizes do mundo, amados, são aqueles que mais completamente se dedicam a seguir Jesus como caminho. O Salmo 128 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que vive nos caminhos do Senhor. Serão abençoados seus filhos e os filhos dos seus filhos. 1 Pedro 8 diz: no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Tem coisas que nós não estamos vendo ainda, não estamos sentindo ainda, mas creia que vai chegar o nosso dia. Amém? Jesus, o caminho para o perdão dos pecados.
Ele é o único que perdoa pecados. O pecado é uma ameaça mais séria contra o nosso bem-estar do que qualquer perigo físico, econômico ou social que enfrentamos. O pecado é a pior ameaça que existe. Entretanto, todos nós somos culpados do pecado e incapazes, por nós mesmos, de remover a sua mancha. O pecado traz enfermidade, traz sujeira, abate a alma. E Jesus é o único que pode nos perdoar. Não há outro. A oração do Pai Nosso é bem claro: Pai, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O pecado, amado, é a violação da lei de Deus e somente Deus pode perdoá-lo. Nenhum outro pode perdoar. Pai, perdoe a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É direto a Deus para Ele perdoar. Ele providenciou o nosso perdão através de Jesus. Lembra Jesus lá na cruz, crucificado, humilhado. Jesus exclamou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi a graça do Senhor que nos traz esse perdão. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o nosso pecado, foi na cruz do Calvário, onde Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Depois do seu sacrifício por nós, amado, Jesus explicou como aqueles que estão perdidos no pecado podem ter a remissão dos pecados a serem vivos. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Anunciar o pecado a Jesus. Lucas 24, 46, 47. Ide a toda a Judéia, Samaria, a todos os confins da terra, pregando o arrependimento e a remissão do pecado. Jesus já pagou, já levou sobre si. Lá em Marcos 16, diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, infelizmente. Essa oportunidade Deus está te dando para você crer e se arrepender, para ser salvo. Basta pegar o caminho, que é o caminho de Jesus. Jesus, o caminho para Deus. As pessoas perdidas necessitam mais do que perdão dos pecados. O caminho. Elas precisam de recuperação daquela íntima união com Deus que perderam do seu pecado. Enviando Jesus ao mundo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Jesus declarou que só se pode chegar a Deus através dele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta procurar outros. Jesus é o próprio Deus, amado. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Não há outro. Deus é o Criador de todas as coisas, os outros não criaram nada. Jesus, o caminho para sair da confusão religiosa. Sai dessa religiosidade, pelo amor de Deus. Jesus não foi religioso, ele não se envolveu com os fariseus, com os saduceus, amorreus e as demais religiões, não. Ele isolou daquele povo. Que foi eu que vim para salvar, eu que vou morrer por cada um de vós, eu. O único que morreu e ressuscitou foi ele, não existe outro. Aponte um aí que você adora, se ele morreu, se ele ressuscitou. Aponte aí se ele criou alguma coisa. Não criou. Amados, muitos que desejam seguir a Cristo são repelidos pela multidão de igrejas e de doutrinas conflitantes ensinadas por aqueles que professam ser cristãos. Tem muitas pessoas que se dizem ser cristão, mas não vivem do cristianismo, não vivem os princípios de Deus e envergonham o cristianismo.
Então não olhe para essas pessoas como referência. Nosso referencial é Cristo. Jesus é a razão do meu viver. Ele é que é meu referencial. Não é pastor, não é pastora, não é líder de igreja, não. Meu referencial é Cristo. Jesus é a razão do meu viver. Não precisamos fazer parte dessa confusão, amado. Jesus não aprovou nada disso. Em Mateus 16, 18, Jesus prometeu: edificarei a minha igreja. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja somos nós. O corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Aquele é bem claro, prometeu: edificarei a minha igreja. A igreja primitiva começou depois de Pentecostes, com as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Ali sim começou a igreja, os seguidores de Cristo, sem religião. Lemos sobre o começo da sua igreja em Atos capítulo 2. Aí fala: acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor está ainda acrescentando à sua igreja aqueles que estão sendo salvos. O Senhor ainda está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, somente a Ele. Se somos salvos, estamos em sua igreja e unidos com todos os outros que nela estão. Igreja não é templo. Igreja são pessoas, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Põe isso na sua mente. Não é denominação. Existem várias denominações. Catolicismo, espiritismo, cristianismo, umbanda e tantos outros. Mas só quem pertence ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, é que serão salvos. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 6. Muitos se enganam, né? Falar: toda religião leva a Deus. Não leva não. Não leva. Um que leva a Deus é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Outra religião não leva a Deus. Põe na sua mente, sem engano de Satanás. É bom para nós andarmos e trabalharmos com outros indivíduos salvos que são ligados conosco em Cristo por este laço de união. Nós somos um só corpo, seguidores de Cristo. A igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça. O nosso corpo, amado, é templo do Espírito Santo. Ele não habita em corpo corruptível. Pessoas que vivem na prática de pecado, o Espírito Santo não habita. Põe isso na sua mente. Não habita. Mas se ingressarmos em outro corpo, em denominações, e aceitamos outro Senhor, autoridade religiosa, ou aderimos outra fé, estamos deixando a unidade pela qual Jesus orou em João 17, 20. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a duas denominações com autoridades religiosas. Não. Nosso referencial é Cristo. Jesus é o caminho para o céu. Lá em Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Haverá o juízo, pode acreditar nisso. Haverá o julgamento. Muitos irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. E o Senhor irá dizer: afastai de mim, vós que praticais iniquidade. Não adianta, não vai. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não faz acepção de rico, pobre, feio, bonito, preto, pardo, branco. Ele não faz acepção, não. A morte, ela é a porta tanto no céu como no inferno. A pessoa que morre, ela vai ser direcionada por dois caminhos: céu e inferno. Mas essa escolha é aqui na terra. É aqui na terra que você escolhe para onde você vai. Qual o caminho você vai seguir? É o de Cristo? Cristo leva até o céu. É de outros deuses? Vai te levar até o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
Morrer em Jesus, amado, é morrer no caminho para o céu. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse nas suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. A sua escolha é antes da sua morte. A quem eu vou seguir? Jesus? Outros deuses? Os outros não é o caminho. Jesus é o caminho. É o único que leva até o céu. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Só terá o direito à árvore da vida os seguidores de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 3, 14 diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que neles dormiram. Aqui o apóstolo Paulo é bem claro. Para não sejam ignorantes com os que dormem em Cristo, que os que dormem em Cristo serão salvos. Os que dormem, os que morreram em Cristo. No dia do arrebatamento, ressuscitarão primeiro e virão juntamente com Cristo os anjos arrebatar a igreja. Então não se preocupe, a pessoa morreu em Cristo, se alegra. Ele já tem um caminho certo, é o céu. Ele será arrebatado, ressuscitado, e virá com os anjos e Cristo buscar a igreja, arrebatar a igreja. Portanto, essa oportunidade que Deus está te dando, te mostrando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você segue a dois senhores, ou se você ainda pertence a uma religiosidade que não é a de Cristo, essa é a oportunidade que Ele está te dando. Você tem que resolver isso, amado, antes da sua morte. Porque depois que você morrer não tem mais salvação. Essa oportunidade Deus está te dando, amém? Vamos orar. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor, né? Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Medite ali em João 14. Jesus fala para seus discípulos. Medite em João 14. Ele está falando conosco. Amém? Vamos ouvir o louvor? Medite nesse louvor. Se é Jesus falando comigo e com você. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É Jesus que está falando isso para o discípulo, não sou eu e nem é o homem que escreveu a Bíblia. É Jesus. Medite. Essa letra aqui foi tirada das palavras de Jesus, não foi o homem que escreveu, não. Jesus foi preparar o lugar, mano. Jesus, depois que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele falou, ó, ele permaneceu aqui na terra ainda 40 dias. E falou, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e sigam, porque eu vou para o Pai. Vou preparar um lugar para vós. E enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Criador de todas as coisas, eu te louvo, eu te agradeço pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. A sua morte dolorosa ali no Gólgota, onde levou sobre si o nosso pecado, as nossas transgressões, e pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Te agradeço por ter ressuscitado e ido preparar um lugar para nós. Eu creio que o Senhor virá buscar aqueles que verdadeiramente são seus seguidores, que são verdadeiros cristãos, que vivem a ética cristã, os seus princípios e os seus mandamentos.
Eu guardo o seu mandamento, eu vivo o seu princípio. Peço que o seu Espírito Santo vá de encontro a essa pessoa que ainda não guarda os seus mandamentos, que ainda não vive os seus princípios, que ainda não te busca como caminho, que ele venha buscar e venha viver os seus princípios em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito será fazer para um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltar é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele foi preparar o lugar, promete voltar, ele irá voltar, pode crer, está escrito, ele falou para os seus discípulos. Medite João 14. São palavras do Mestre. Ele foi preparar o lugar e vai voltar. E você tem que decidir antes da sua morte, porque depois que morrer, nada mais poderá ser feito. Medite também lá na parábola do rico e Lázaro. Depois que morre, não tem mais jeito. Medite na parábola do rico e Lázaro e medite João 14. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Ele jamais vai querer que você siga Jesus, que você siga o caminho que leva até o céu. Jamais vai querer que você siga o único mediador entre Deus e o homem. Portanto, a decisão é sua. O livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. Amém? Se ligue. Tenha um bom dia e deu na direção certa. Medite nesse louvor. Aleluia. Fica na paz. Glória a Deus.